Você já ouviu falar de um lugar tão assustador que até os mais corajosos tremem na base? Pois é, todo pescador raiz conhece a lenda do Lago das Sombras, lá em Rio Branco do Sul, aqui no Paraná. De dia é um paraíso, um espelho d'água que reflete o céu azul, cercado por uma mata verdinha que dá gosto de ver. É o tipo de lugar que você olha e pensa: aqui eu pego o troféu da minha vida. Mas quando a noite cai, a história muda completamente. A beleza se transforma em um cenário de filme de terror, e a coragem de qualquer um vai por água abaixo, literalmente. O pessoal que mora por ali conta cada história de arrepiar. Falam de barcos que sumiram sem deixar rastro, redes de pesca que foram encontradas rasgadas, como se tivessem sido atacadas por uma fera, e o pior de tudo, pescadores que entraram no lago e nunca mais foram vistos. A lenda mais forte diz que, assim que o último raio de sol desaparece no horizonte, a água do lago começa a mudar de cor, ficando escura como piche. E parece que ela cria vida, que ela respira. Ondulações estranhas aparecem do nada, mesmo sem vento nenhum. É por isso que, depois das 6 da tarde, você não vê uma alma viva perto da margem. Ninguém se atreve, mas em toda a história sempre tem um teimoso, não é verdade? E nessa, o nome dele é Tião Piraíba. Tião é aquele tipo de pescador antigo, casca grossa, que já viu de tudo e não acredita em assombração. Para ele, essas histórias eram só conversa fiada para espantar os pescadores de fora e garantir que os melhores peixes ficassem para os locais. Ele ria, dizia que fantasma não puxa anzol e que o único monstro do lago era a fome dele por um bom dourado na brasa. Cansado de tanto ouvir: "Não vai, Tião, é perigoso", ele bateu no peito e tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Ele resolveu ir até o Lago das Sombras, sozinho e de noite. Enquanto os amigos tentavam convencê-lo do contrário, Tião preparava seu pequeno barco de alumínio, pegou sua vara de pesca favorita, uma caixa de iscas vivas, um casaco grosso e, claro, uma lanterna potente. Ele dizia: "Vou provar para vocês que o único espírito que tem lá é o espírito da pescaria." E assim, sob um céu que já começava a se encher de estrelas, Tião empurrou o barco para a água escura e começou a remar em direção ao centro do lago, deixando para trás os últimos vestígios de luz e bom senso. A noite prometia ser longa. Ao chegar no meio do lago, Tião desligou o motor do barco. O silêncio que se seguiu era diferente de tudo que ele já tinha experienciado. Não era um silêncio de paz. Era um silêncio pesado, opressor. Ele parou para escutar. Cadê o som dos grilos e as rãs que deveriam estar coachando por toda parte? Nada, nem o zumbido de um mosquito. Parecia que toda a vida ao redor do lago tinha prendido a respiração. A água, parada como um vidro preto, não refletia nem a luz da lua. Era um breu líquido. Ele acendeu a lanterna e o facho de luz parecia ser engolido pela escuridão, iluminando apenas um pequeno círculo ao redor do barco. Mesmo sentindo um calafrio percorrer a espinha, Tião, fiel à sua teimosia, preparou a vara. Iscou um lambari dos grandes, cuspiu na isca para dar sorte e arremessou a linha, que cortou o ar com um zunido e caiu na água com um plop, que ecoou naquele silêncio mortal. Ele se ajeitou no banco, segurando a vara com firmeza, e começou a esperar. Passaram-se minutos que pareceram horas. Nada. Nem uma beliscada. Ele começou a pensar que talvez os amigos tivessem razão, não por causa de maldição, mas porque talvez não tivesse peixe nenhum ali. Foi então que aconteceu. A ponta da vara, que estava imóvel, deu uma tremida leve. Depois outra. Tião sorriu. Sabia, pensou, mas a alegria durou pouco. De repente, a linha foi puxada com uma violência absurda, com uma força que ele nunca tinha sentido antes. A vara curvou de um jeito que parecia que ia quebrar ao meio, e o barco balançou com tanta força que Tião quase foi jogado para fora.
Ele se agarrou com as duas mãos, tentando lutar contra o que quer que estivesse do outro lado. Era uma briga de gigantes. A força era descomunal, arrastava o barco lentamente para o lado. No meio da luta, tentando se equilibrar, o barco deu outra guinada brusca. A lanterna, que estava apoiada na borda, escorregou, bateu no metal e caiu na água. Com um chiado rápido, ela se apagou, mergulhando Tião em uma escuridão total, absoluta. O pânico começou a borbulhar. Ele não enxergava um palmo à frente do nariz. O único som era o da sua própria respiração ofegante e o da linha de multifilamento sendo esticada até o limite. E foi aí que ele ouviu. Eram sussurros. Vinham debaixo do barco, de dentro da água. Parecia que várias vozes murmuravam ao mesmo tempo, e no meio daquele som gutural, ele teve a certeza de que ouviu chamarem seu nome. Tião! O terror tomou conta dele. O coração parecia que ia explodir no peito. Ele tentou puxar a linha com toda a força que lhe restava, mas parecia que estava engatado em uma rocha que se movia. Com as mãos tremendo, ele foi seguindo a linha na escuridão, tentando sentir o que estava acontecendo. E então, sua mão encostou em algo. Algo que subia pela linha. Era gelado. Liso e gelado, como a pele de uma cobra. Mas não era uma cobra. Era maior. Ele sentiu aquilo tocar seus dedos e um choque de puro pavor percorreu seu corpo. O desespero foi tanto que ele nem pensou duas vezes. Largou a vara, pegou a faca que usava para limpar peixe e, num movimento frenético, cortou a linha. O som do fio se partindo foi como um tiro no silêncio, seguido por um splash pesado na água. Sem olhar para trás, Tião Piraíba agarrou os remos e começou a remar, como se sua vida dependesse disso. E talvez dependesse. Cada remada era impulsionada pelo pânico. Ele não se importava com a direção, só queria chegar à margem, a qualquer margem. Ele jurava que podia ouvir o som de algo grande se movendo na água logo atrás do barco, acompanhando-o na escuridão. Os sussurros pareciam ter ficado mais altos, mais irritados. Ele remou e remou, com os músculos queimando, até que finalmente o casco do barco bateu em terra firme. Ele saltou para fora e correu para dentro da mata sem parar até encontrar a estrada de terra. Só parou de correr quando viu as primeiras luzes da cidade ao longe. Na manhã seguinte, Tião apareceu no bar onde os amigos se reuniam. Estava pálido, com os olhos arregalados de quem viu a própria morte de perto. As mãos ainda tremiam. Ele não disse uma palavra, apenas se sentou e pediu uma dose de cachaça. Os amigos, vendo o estado dele, se aproximaram. "E aí, Tião, pegou algum peixe?" perguntou um deles, meio de brincadeira. Tião virou o copo de uma vez, bateu na mesa e olhou para eles com um olhar vazio. Sua voz saiu rouca num sussurro. Não era peixe. E foi só o que ele disse. Ele nunca mais contou em detalhes o que aconteceu naquela noite, mas fez uma promessa. Nunca mais na vida voltaria a pescar no Lago das Sombras, nem de dia. Desde então, a lenda só cresceu. A história do teimoso Tião Piraíba virou um aviso. Ninguém mais se arrisca a jogar uma rede sequer naquelas águas depois que o sol se põe. Dizem que, em noites de silêncio, se você chegar perto da margem, ainda dá para ouvir os murmúrios que o vento carrega daquela noite terrível, os ecos do que quer que viva nas profundezas do lago. E o barco do Tião? Ficou lá, abandonado na margem como um monumento silencioso ao medo. E você teria coragem de pescar num lago que dizem ser amaldiçoado? O que você acha que o Tião fisgou naquela noite? Conta aí pra gente nos comentários. E não se esquece de seguir a gente aqui na Expedição da Pesca Oficial e se inscrever no canal. Porque aqui, meu amigo, até o medo entra na rede. Valeu, pescador!